Oi, pessoal, vamos prosseguir nos nossos estudos de todas as segundas-feiras. Nós estamos hoje no estudo 63, a parte 2. Esse estudo relativo à oração na visão do Pai Nosso, que é um estudo bastante interessante, né? Nós estudamos na semana passada, né, no estudo passado, que a oração do Pai Nosso, ela se divide em uma invocação e são 7 petições relacionadas ao campo material da existência e também relacionadas ao campo espiritual. Agora, no estudo 2, nós vamos estudar a lição em seu sentido profundo, isto é, dentro de cada um de nós. Vamos entender essa invocação e essas petições dentro da linha interpretativa da nossa essência, da nossa unidade e do ponto de vista da nossa existência, a nossa personalidade. Vamos lá então. Invocação: Pai Nosso que estais nos céus. A expressão que estais nos céus, a gente até lembrou, né, que é nos céus no plural, não é no céu geográfico, mas nos céus da intimidade de cada um de nós. Então a expressão que estais dos céus era uma sequência de invocação das orações dos rabinos, né? Deveríamos então dizer: nosso Pai que estás no ar que nos circunda, impregnada e vivida pela nossa respiração. Dentro da própria doutrina espírita, seria, por exemplo, o Pai Nosso que habita o fluido cósmico universal. Né? Uma definição bem interessante, hoje trazida O Pastorino não fala isso, eu que estou dizendo, né? Porque, segundo André Luiz, esse ar que nos circunda, que acaba impregnando tudo, o fluido cósmico universal, o André Luiz diz que ele é o hausto do Criador ou a força nervosa do touro sábio. E nele vivem e vibram constelações e sóis, seres imundos como peixes no oceano. Então Deus, que habita de modo geral, mas que habita dentro do nosso processo de respiração, o nosso ar. A gente lembra também que, biblicamente falando, Deus soprou nas narinas, né, da sua criatura e ele passou a ser um ser vivente. É interessante. Esse é o processo, então, de invocação. Pai Nosso que estais nos céus, que está no ar que nós respiramos. Tanto é que quando o corpo para de respirar, aí o corpo morre mesmo, né? É a nossa vida nesse sentido, né? Esse, então, é o processo de invocação.
A primeira petição, então, dentro da gente: santificado seja teu nome. Sendo nós a manifestação externa da nossa essência profunda, que é constituída pela centelha divina, pedimos, então, que ela seja santificada, essa exteriorização de Deus. Embora nós estejamos aqui no processo transitório, essa, então, centelha divina exteriorizada de Deus, habitando em cada um de nós, aqui no planeta Terra, que ela se torne sadia e sábia. Por isso, então, nem em nossos atos ou palavras, ou nem mesmo em pensamento, a gente deve deixar de ver em todos e em tudo, em toda parte, essa manifestação do nome de Deus. Nome de Deus que está em tudo e principalmente dentro de cada um de nós. Pois tudo isso, e o todo em geral, e tudo isso em particular, exprime então esse santo nome, esse processo criador. Embora estejamos aqui na nossa personalidade encarnada, no mundo das formas, da matéria, ainda que essa centelha esteja exteriorizando num processo mais ou menos defeituoso, vamos chamar assim, né? A experiência nossa, não a centelha, por causa das deficiências dos canais que manifestam. Como nós estamos na matéria, não há como essa manifestação se atuar plenamente, né? Quando nós nos libertarmos da experiência da matéria, aí essa centelha ela não vai ter mais nenhum tipo de defeito. E nós não teremos dificuldade alguma de vê-la manifestar plenamente. A segunda petição: venha teu reino. Venha teu reino, então, se trata de uma expressão, talvez a expressão mais ardente do contato íntimo, né, com a divindade, com a centelha divina que está em nós, com esse Deus que funciona como Cristo interno, a fim de que a gente possa mergulhar, venha teu reino, isto é, que nós possamos mergulhar na consciência cósmica, tornando-nos um com o todo, um com o Pai. Essa talvez seja a petição que exprime mais ardentemente o nosso encontro do nosso eu pequeno com o eu divino. O reino de Deus, ou reino dos céus, já está dentro de nós, a gente já falou diversas vezes, né? Que teu reino venha, isto é, que nós o encontremos o mais depressa possível, para que possamos nos unificarmos ao Pai no mais curto prazo e de maneira mais íntima, formando essa unificação total e definitiva. Nós vamos encontrar definitivamente com o reino dos céus ou o reino de Deus dentro de cada um de nós. Venha teu reino. A terceira petição: seja feita a vossa vontade. Esse é o desejo mais real possível que o Espírito, com E maiúsculo, que ele consegue seguir a vontade do Cristo interno, e não Cristo interno, essência, e não a vontade da personalidade encarnada, né? O Espírito
o espírito com E maiúsculo, ele se encontra em dois, nós já falamos também, ele se encontra em dois polos opostos, né, antagônicos. O polo superior, ele influi o espírito para o processo da evolução, induzindo-nos às ações superiores de fidelidade, gratidão, bondade e amor. Já no polo inferior, puxa para o aspecto materialista, né, a permanência na matéria, dentro do aspecto extremamente egoísta, chamando-nos ou atraindo, impelindo para a infidelidade, a ingratidão, aos prazeres e aos gozos efêmeros, né, passageiros. Então, seja feita a sua vontade, é o desejo mais real que o Espírito, com E maiúsculo, quer encontrar o Cristo dentro de cada um de nós. Essa é a vontade. Seja feita a tua vontade. Quarta petição. Dá-nos o pão. Não é qualquer pão. É o pão substancial ou substancial. Isso é relativo ao nosso processo do intelecto extremamente amadurecido. Não é um intelecto dentro da matéria, mas é um intelecto no plano superior. Esse intelecto vai trazer para nós o alimento do espírito, que é o conhecimento da espiritualidade e da sabedoria. Jesus salienta muito bem que se trata de um pão, como nós dissemos, substancial ou substancial. E que nessa linha interpretativa que o pastorinho traz muito bem, é o alimento do contato do eu pequeno, do nosso eu pequeno, com o nosso eu superior. Esse pão, que foi trazido para nós como pão nosso de cada dia, é muito interessante, né, da gente poder compreender que esse pão nós precisamos dele a cada momento, não precisa de fazer estoque. Nós só temos que encontrá-lo, né? E encontrando esse pão substancial, nenhum outro alimento será maior ou melhor para nós do que esse mergulho na consciência cósmica, onde então nós vamos encontrar todo o conhecimento por meio de visões intuitivas que vão clarear totalmente a verdade em relação a Deus. Encontraremos a verdade. E essa verdade que vai nos libertar, né? A quinta petição, perdão das dívidas. A gente é traduzido também como perdão das ofensas, né? Mas o Evangelho de Mateus traz para nós: perdoa as nossas dívidas assim como a gente perdoa os nossos devedores, né? Então, perdoa as nossas dívidas assim como já perdoamos os nossos devedores, conforme está escrito, significa o corpo nosso emocional, as nossas emoções, esse corpo emocional é que é o responsável por todo o karma que nós temos, porque ele vibra num plano sujeito à lei da justiça. Tudo que nós passamos dentro da existência está ligado ao processo do corpo emocional. Portanto, ele é uma referência. Esse corpo emocional é para ele que nós pedimos o perdão. O resgate dos débitos contraídos por todas as nossas emoções descontroladas do ontem. Em todos os campos. Todos os processos que de alguma forma nos causaram dores, né? Mas a condição para que haja a nossa libertação
é não termos outros devedores presos a nós, nos exigindo pagamento. Todas as nossas personalidades anteriores, a gente precisa trabalhar, né? Conforme a gente diz sempre, requalificando as energias desqualificadas do ontem com vistas ao nosso processo evolutivo. Quando tivermos, então, perdoado, porque perdoar significa libertar, né? Quando tivermos, então, perdoado todos aqueles que nos devem, por qualquer motivo que seja, então, poderemos pedir ao Pai também que nos liberte dos nossos próprios erros do passado. Daí a ideia de amar o próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que a gente ama o próximo em alguma situação, a gente, aspas assim, resgata um processo pretérito, né? A sexta petição: não nos induzas às provações, ou também não nos deixeis cair em tentação, conforme foi traduzido, né? Significa que por causa do esquecimento que ocorre no nosso processo reencarnatório, nós perdemos o contato com o nosso passado e as provações que para nós parecem novidades e que acabam nos apavorando, mas a gente sabe, do ponto de vista íntimo, o que é necessário, né? Por quê? A gente teme, a gente fica um pouco apavorado, porque existe a possibilidade da gente fracassar pelo processo da ignorância. Sem contato, então, que a gente perdeu com o mundo espiritual, de onde nós viemos, surgem-nos, então, as experimentações a que estamos sujeitos nesse polo inferior, né, na matéria, em que nos achamos, num processo de emborcamento da realidade. É como se viesse uma concha e fechasse a gente nessa realidade. Na verdade, o que a gente precisa, que a gente estabeleceu para passar na reencarnação, a gente sabe, mas que isso é bloqueado pelo processo da reencarnação e parece que é tudo novo, né? E a sétima petição: livrai-nos do mal, isto é, da matéria. Matéria que eu digo do ciclo, quando nós entramos na roda kármica, o ciclo reencarnatório que nos prende há tantos milênios ao corpo carnal, porque isso nos impede de deixar que o espírito, que voemos como espírito, né? Esse é um apelo extremamente dramático que nós encarnados fazemos ao Pai, que já está dentro de nós. Liberta-nos, ó Pai, da matéria, do egoísmo, de todas as condições desse polo interior no qual nós habitamos. Liberta-nos da matéria, então, do mal onde mergulhamos para uma experiência, mas que ficamos presos nas garras do egoísmo divisionista, de divisão, de dualidade. Essa, então, gente, o Pai Nosso, é a prece mais concisa e perfeita e que deve ser proferida de todo o nosso coração. Como nós dissemos aqui, a prece não é fórmula. Esse aspecto vamos chamar de técnico, de perfeito, que Jesus trouxe, né? Resumindo com perfeição a prece israelita, conforme nós dissemos no primeiro estudo, aquilo é dentro de cada um de nós. Isso é tão fantástico que não precisa ser cristão para entender isso, porque está dentro de cada criatura divina esse processo. No caso nosso, que somos cristãos, e a nossa cultura cristã veio dos hebreus, dos judeus, né? Do povo israelita, não existe, então, uma fórmula. Mas Jesus trouxe para nós aquela ideia da gente entrar no quarto e fechar a porta. Nós já falamos diversas vezes que certamente não é um quarto
um quarto fechado literalmente, embora lá perto de Jerusalém houvesse um quarto literalmente fechado, um quarto que as pessoas colocavam as coisas, um quarto dos guardados, vamos dizer assim, e que quando alguém estava lá dentro, nenhuma outra pessoa não podia entrar. Jesus pega então esse exemplo e fala para que a gente entre no quarto, isto é, que você fique sozinho, só com você. Quando nós estávamos lá fisicamente, agora estamos de novo, né? Trabalhando fisicamente, nós trouxemos só um lembrete interessante para fazer a nossa prece. A gente precisa, então, reconciliar com os nossos adversários, que naturalmente estão dentro de cada um de nós, e esses adversários se refletem nas outras pessoas, para que a gente possa ver. Eu peguei, então, um trecho de Jesus, eu chamei aqui de nossa prece. Como é que a gente deve fazer a nossa prece? Não é regra, não, é apenas uma ideia, né? Jesus disse: sendo assim, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. E diz também: entra depressa em acordo com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e que te lancem na prisão ou na cadeia. Né? Mateus 5, 23 até 25. Como é que é isso então? Jesus, então, pegando aquele exemplo do quartinho que havia, o quarto dos guardados, próximo de Jerusalém, nós vamos trazer isso para a nossa intimidade. Né? Quando nós devemos, então, nós trouxemos aquela ideia de nos imaginarmos dentro de uma coluna de luz. Imagina um elevador panorâmico. Você faz esse elevador panorâmico como se fosse uma grande coluna de luz, cercada de luz. E isso vai ser o nosso campo psíquico, semelhante ao quarto dos guardados lá de Jerusalém. A gente entra nesse campo psíquico e ancora essa coluna de luz no centro da nossa Terra, e a gente imagina que esse cone, esse elevador panorâmico, ele está ancorado no centro da Terra e no centro da nossa galáxia, né? a nossa Via Láctea. Tudo é imaginação. Né? E a gente faz aquela respiração do infinito, que a gente puxa o ar pelas narinas, desce até o nosso centro torácico e passa por trás pela nossa coluna, entra por cima da nossa cabeça, entra de novo no nosso coração, no centro torácico nosso, sai aqui, entra na coluna vertical e desce, passa entre as nossas pernas e volta fazendo um 8. Daí a respiração no infinito. Com isso, a gente alimenta todos os nossos chakras. Então, entrar na coluna de luz, ancorá-la no centro da Terra e no centro da nossa galáxia, fazer essa respiração do infinito e imaginar, então, que do alto da galáxia lá vem uma chuva de luz caindo do alto da nossa cabeça, isso é, do nosso chakra coronário, preenchendo todo o nosso corpo até o nosso chakra básico, nos alimentando dessa luz, né? Azul, azul dourada. E a gente vai se imaginar subindo até o nosso triângulo, aquele quadrado que é o processo da personalidade, cada um de nós, aqui na vida material. A gente imagina que nós estamos subindo até encontrar o nosso triângulo, que é onde está a nossa essência. Quando chegarmos no triângulo, então, tudo dentro da nossa imaginação, a gente vai procurar lembrar de tudo aquilo
que nós temos feito e que de alguma forma a nossa consciência nos cobra. E fazer a seguinte oração nesse sentido: eu, dá o seu nome, eu, Adelson França, nessa encarnação, eu peço perdão a todos por tudo que necessite ser perdoado, seja nessa vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em vidas simultâneas, em qualquer espaço, período de tempo e localização. Eu perdoo a todos por tudo que necessite ser perdoado nessa vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, vidas simultâneas, em qualquer espaço, período de tempo e localização. E eu também me perdoo por tudo que necessite ser perdoado nessa vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em vidas simultâneas, em qualquer espaço, período de tempo e localização. Que assim seja e assim é. Se a gente criar o hábito de fazer isso, a gente vai harmonizando. Isso significa que a gente vai entrar em contato com o nosso íntimo. Nós estamos falando de corpo material, regulando, os chakras, equilibrando-os com energia boa, com energia salutar. E, ao mesmo tempo, emanando energias por todo o nosso redor. Obrigado, gente. Na semana que vem, a gente então vai trazer a terceira parte do estudo do Pai Nosso na visão do Espiritismo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces espíritas. Obrigado, gente. Até a próxima, então.